Esse vídeo aqui, na verdade, eu nem gostaria de estar fazendo, mas infelizmente é necessário. Fazem 6 meses que aconteceu aquele acidente no Ninho do Urubu, onde matou aí 10 adolescentes num container, que a verdade é essa. O Flamengo foi responsável aí por 10 crianças mortas e essas crianças estavam alojadas em um container e pelo que parece, tudo aconteceu, o acidente aconteceu, né, o incêndio por conta do ar-condicionado, o que é inadmissível. Mas o problema nem é só esse. Na minha opinião, tá? A minha opinião, não a instituição Flamengo, não o clube Flamengo, mas as pessoas que gerem ele, e infelizmente são sim responsáveis e são sim representantes do Flamengo, são um bando de canalhas. Que são responsáveis sim pelas mortes dessas 10 crianças, tá? Você aí que trabalha no Flamengo, e não me importa em qual cargo você esteja, saiba que você é responsável pela morte de 10 crianças. Mas eu só trabalho na realidade. Você é responsável, não quero saber. Só que os mais responsáveis, quem tá com a mão suja, atolada de sangue, de gente inocente, de criança, são os diretores, são os responsáveis pelas divisões de base. O senhor presidente do Flamengo é responsável. O senhor é responsável por morte de 10 crianças, tá? Quando aconteceu o caso, eu não quis falar nada, não quis gravar vídeo, até porque eu nem imagino como é a dor de perder um filho. Até porque eu não tenho filho, mas talvez eu tenha um dia. E só de pensar que se eu tivesse um filho e mandasse ele para o alojamento de um time do qual ele está indo buscar o sonho dele, que é o sonho de praticamente todas as crianças no Brasil, é ser jogador de futebol. E esses meninos, esses garotos estavam correndo atrás dos seus objetivos. Eles não estavam lá pedindo nada para o Flamengo, eles não estavam lá por caridade, tá? Eles estavam trabalhando, eles estavam correndo atrás do sonho deles, eles estavam atrás do futuro deles. E o Flamengo, que tratou com total descaso enquanto os meninos estavam vivos, e o descaso maior depois da tragédia, que o Flamengo, que o senhor presidente do Flamengo, que todo mundo que trabalha na parte administrativa do Flamengo são responsáveis. O descaso que o Flamengo trata esse caso é inadmissível, mancha toda a história que o Flamengo teve, mancha o futebol de um modo geral. Eu já não acompanhava tanto futebol assim, e acompanhar futebol agora é até um pouco nojento. Não só por esse caso, mas o futebol ele veio mudando muito. O futebol se tornou um local onde o racismo está imperando, principalmente no Sul. A torcida do Grêmio, que é um time tão bom, uma instituição maravilhosa, a torcida do Grêmio está acabando com o time, está acabando com a história do Grêmio, tá? O futebol se tornou um lugar homofóbico, por mais que eu não goste dessa palavra. Tivemos jogadores aí que passaram por situações homofóbicas e ninguém faz nada. Temos aí presidentes da CBF presos, presidentes da CBF banidos do futebol, presidentes da CBF que não podem sair do Rio de Janeiro, e isso é lastimável. Temos aí uma seleção que não ganha nada há muitos anos, ganhou uma merda de uma Copa América que a gente nem sabe se foi comprado ou não, a gente não sabe, com um futebolzinho medíocre, times que não conseguem pagar as suas próprias dívidas, presidentes que não têm responsabilidade nenhuma com o dinheiro. O Flamengo gastou milhões nas contratações esse ano, mas quer pagar 5 mil por mês para as famílias que perderam os filhos. Queria pagar 400 mil reais mais um salário de 5 mil por mês. Cara, primeiro, foi igual uma mãe disse na reportagem: qualquer dinheiro que eles nos deem não vai pagar a vida do nosso filho, mas a gente quer um valor justo. O Flamengo ele tem que sentir no bolso, e não tem que ser pouco não, tem que ser muito. Que é para eles pensarem 2 vezes na hora de colocar criança dentro de container. Lugar de criança não é dentro de container, Flamengo. Vocês são gigantescos. Por que vocês não colocaram as crianças em um centro de treinamento, numa escolinha, em qualquer lugar, pagasse um hotel, pagasse qualquer lugar, um quartinho para as crianças ficarem? Vocês mataram essas crianças. Vocês do Flamengo mataram essas crianças. E vem um safado
que, para sorte dele, eu não sei o nome, falar que o Flamengo não se sente culpado, não. O Flamengo se sente responsável, mas culpado, o Flamengo não sente culpa alguma. A vontade que dá para perguntar se você tem filho, tenho. Bota o seu filho lá nesse container onde essas crianças estavam. O seu filho estava lá? Não estava, né? Ah, engraçado, o seu filho não estava lá. Porque se o seu filho estivesse lá, você ia achar que o Flamengo é culpado, sim, né? Mas não foi com você. Não foi o seu filho, né? Não foi o filho do seu irmão. Não foi o filho do seu sobrinho. Foi o filho de famílias humildes. Foi o filho de outra pessoa. Aí tudo bem. Aí não. Aí a gente não sente culpa, não. Aí a gente se sente responsável. Por que vocês não foram responsáveis antes? Porque a responsabilidade não tem que vir depois que a coisa acontece. A responsabilidade tem que vir antes. Vocês eram responsáveis pelas vidas dessas 10 crianças. E vocês mataram as 10 crianças. Agora vocês vêm falar de responsabilidade? Agora não, agora a gente vai ser responsável. É o mínimo, é a obrigação de vocês. O Flamengo tinha que ter tomado uma punição. Não estou falando no âmbito do campo, não. Eu tô falando, se brincar também, deveria ficar fora das disputas de campeonatos. A gente já teve uma tragédia com a Chapecoense, que infelizmente o avião dele caiu, matando muitas pessoas, muitos atletas, e foi um acidente. Culpa muito da empresa lá de aviação. E agora o Flamengo me vem e me mata 10 crianças. E eu não vejo um torcedor se manifestando, falando sobre o assunto. Eu não vi. O que eu vi foi Força Flamengo. Que Força Flamengo? Vocês estão loucos? O Flamengo quer força para quê? Para construir outro container para matar mais crianças? É força para as famílias que perderam os filhos, para os pais que choraram. Semana agora foi Dia dos Pais. Esses pais não puderam dar um abraço no filho. E o Flamengo conseguiu inverter a ordem natural das coisas, porque normalmente são os pais que morrem e os filhos enterram os pais. Graças ao Flamengo, essas 10 crianças foram enterradas pelos pais. Olha que lindo, olha que maravilhoso. E aí esse covarde, esse vagabundo, que eu não sei o nome desse cara, velho, eu não vou pesquisar aqui agora. Mas esse safado vem me falar que o Flamengo não se sente culpado, que o Flamengo se sente responsável. Vocês tinham que ter sido responsáveis antes. É revoltante escutar esse babaca falar. É revoltante ver que um clube tão grande tem pessoas tão miseráveis, pessoas com falta de sentimento tão grande, pessoas mau caráter por responsáveis por esse time. É de tirar qualquer um do sério. Eu nem torço pro Flamengo, velho. Eu nem deveria estar falando nada. Mas é porque a gente não tá falando mais de futebol. A gente tá falando de 10 vidas que se foram. 10 crianças que poderiam ser, sim, jogadores, poderiam ter sido médicos, poderiam ter sido advogados, poderiam ter sido pedreiros, poderiam ter sido o que eles quisessem na vida deles. Não vão ser mais graças ao Flamengo. Parabéns! Parabéns pro Flamengo, parabéns pela torcida do Flamengo que ficou passando pano, parabéns para os jogadores do Flamengo que não fizeram absolutamente nada. Se eu sou jogador do Flamengo, eu me posiciono, cara. O que é que vocês vão fazer em relação aos garotos que morreram? O elenco tinha que tomar vergonha, principalmente vocês, que vocês já passaram por isso. Vocês já viveram em alojamentos, vocês já viveram dentro de estádio, vocês já viveram dentro de CT. E eu não estou falando desses jovens agora, estou falando de vocês, veteranos. O que não falta no Flamengo é jogador mais velho. Mas aí o Flamengo tem dinheiro para contratar Felipe Luiz, o Flamengo tem dinheiro para manter jogador, para trazer não sei quem, queria trazer Mário Balotelli. Mas cumprir com a responsabilidade que o Flamengo tem, aí não, a gente não é culpado pela morte de 10 crianças. Vamos ver então se o Flamengo não é culpado. Jogar as crianças dentro de um container com ar-condicionados defeituosos e as janelas com grades. Por que colocar seres humanos dentro de um container com a janela cheia de grades? Isso é uma prisão. Aí o ar-condicionado pega fogo em todo local, as crianças acordam, tentam salvar os outros amigos, a porta não abre, as crianças tentam pular a janela e as grades que foram colocadas por alguém, a mando de alguém do Flamengo, não deixam as crianças conseguirem escapar. Resultado, as crianças morrem carbonizadas. De quem
foi a responsabilidade da morte das crianças? Porque esse babaca que tá falando disse que não, a responsabilidade não foi, a culpa não foi do Flamengo. O Flamengo não sente culpa nenhuma. Vocês são culpados, vocês são criminosos, vocês são assassinos. Você mesmo, você é assassino. E eu não tenho medo nenhum de dizer isso. A prova de que vocês são assassinos são os 10 corpos que estão enterrados. Porque se não tivessem as grades, se as crianças não tivessem em containers, nada teria acontecido. Provavelmente o incêndio teria sim acontecido. O máximo que aconteceria era as crianças terem inalado fumaça. E a chance delas morrerem por inalar fumaça é muito pequena. Mas graças a vocês, temos agora 10 crianças mortas, 10 famílias destruídas, e vocês querem pagar uma merreca porque vocês não são culpados. Por favor, gente. Vamos ter um pouquinho de consciência. Não é de futebol que estamos falando de vida. Eu não vou falar mais nada porque eu estou revoltado já. Eu comecei a assistir a reportagem, nem vídeo eu ia gravar hoje. Mas não dá. Escutar um babaca falar que não, a gente não é culpado, a gente não sente culpa alguma, vai tomar no seu cu. Vai se fuder, tá? Vocês são culpados sim. E acabou esse vídeo. Foda-se.